Fernanda. Eu vou então fazer a apresentação. Bom, é com muita satisfação que realizamos a 16ª edição do Cinema em Foco. O Cinema em Foco é um projeto de extensão permanente de cinema voltado para a exibição de filmes brasileiros e debates com realizadores, atores, atrizes, pesquisadores e técnicos em cinema e audiovisual, sempre a partir de um tema específico. Realizado bimestralmente em um único dia, o Cinema em Foco faz parte das atividades do grupo de pesquisa CPCine, História, Estética e Narrativas em Cinema e Audiovisual, que concentra suas pesquisas acadêmicas em torno de reflexões teóricas e práticas sobre a história do cinema e da produção audiovisual. O CPCine é constituído por professores pesquisadores do Bacharelado em Cinema e Audiovisual e do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora. Gostaríamos de agradecer ao diretor do museu, Ricardo Cristófaro, e a Carmen e toda a equipe de produção do MAM pelo apoio. Agradecemos ainda os bolsistas do grupo de pesquisa, e sem eles nada disso também seria possível. O tema do Cinema em Foco de hoje é o que o analógico pode ensinar ao digital no arquivo audiovisual. E eu tenho a honra de receber a amiga Fernanda Coelho, que foi uma mestre para mim também, aqui hoje. Fernanda Coelho é graduada em Cinema e Rádio e TV pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, pós-graduada em Museologia pelo Instituto de Museologia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, com mestrado em Ciência da Comunicação pela ECA de São Paulo, da Universidade de São Paulo, trabalhou na Cinemateca por mais de 30 anos, onde foi coordenadora de preservação. É professora convidada da pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, no núcleo de Gestão de Arquivística. Especializou-se em conservação de acervos, notadamente de acervos audiovisuais. Foi homenageada no 10º Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais, em 2015, por sua atuação na preservação e na memória do audiovisual brasileiro. E foi também presidente do Conselho Regional de Museologia da 4ª Região, no ano de 2016. Então, com vocês, Fernanda Coelho. Gente, vou falar em pé porque eu não sei falar sentada. Eu não me importo com interrupções. Se quiserem fazer pergunta a qualquer momento, alguma coisa que eu não expliquei direito, pode levantar a mão. E trocas são sempre muito bem-vindas, experiências que queiram compartilhar. Eu estou aqui para trocar com vocês, né? Espero que o debate seja bom. Bom, enfim, a ideia é a gente pensar esse mundo audiovisual, ou esse mundo digital, porque a gente tem, a sensação que eu tenho com a maioria das pessoas com que eu convivo é que parece que o mundo deu um reset e renasceu digital. E que tudo que a gente tinha aprendido antes do digital não tem utilidade nesse momento. Isso não é exatamente verdade, porque acho que os únicos que acreditaram, os últimos que acreditaram em geração espontânea foram alguns filósofos gregos, alguns milhares de anos atrás. Então, não existe geração espontânea nem na natureza, nem nos processos sociais ou humanos. As coisas são desenvolvimentos, que às vezes com umas rupturas mais fortes, outras menos fortes, e o digital não deixa de ser isso. Eu vou tentar falar um pouco sobre essa passagem nessa palestra, e vocês podem me contestar. Ela fez um currículo longo, mas é longo porque eu sou velha. E não quer dizer que minhas opiniões não são incontestáveis, são contestáveis. Tá? Então vamos embora. Primeira coisa que acho que a gente tem que pensar é que a humanidade aprendeu a pensar a preservação. A gente não nasceu pensando em preservação. E a humanidade pensar em preservação do jeito que a gente entende hoje, que as coisas são patrimônios culturais, que são documentos, que são testemunhos de uma época, é um pensamento que foi formado muito recentemente. Eu vou falar muito rapidamente sobre isso, porque o foco não é esse, mas é importante a gente acompanhar isso daí.
Então, essa é uma noção muito básica de museologia, que todo objeto que o homem cria está relacionado com a realidade em que ele vive. Então, ele cria uma roupa porque está com frio, uma panela porque precisa cozinhar, ele pinta uma parede porque precisa se expressar. Então, é a relação com o meio em que ele está que faz com que o homem crie os seus objetos. Isso a qualquer tempo. E isso é tão óbvio, se a gente parar para pensar, que a gente vê uma panela de metal e sabe que é de uma cultura industrial. E a gente vê um pote de barro com pinturadeira e sabe que é de uma cultura silvícola, uma cultura mais ligada à natureza. Então, os objetos são a marca que o homem deixa dos seus rastros. Eles carregam toda a história do ser humano. Então, os objetos são os homens que criaram esses objetos já podem não estar mais aqui, mas os objetos contam a história deles. A gente sabe, por exemplo, muito da cultura egípcia. Esse exemplo é ótimo, tá? Porque todo mundo sabe alguma coisa de Cleópatra, ou de Júlio César, ou das pirâmides, que ninguém estava aqui para contar. Os arqueólogos resgataram essa história através dos objetos que ficaram das pirâmides, das inscrições, quando desvendaram a escrita egípcia. Então a gente sabe muito mais da Cleópatra do que do Lampião. Não porque não tem rastros do Lampião, mas porque não se estudou tanto o Lampião como se estudou Cleópatra. Mas isso é só para dizer que o objeto carrega o conhecimento de uma cultura e ele é base para novos conhecimentos. Quando a gente preserva alguma coisa, a gente não está preservando uma coisa. A gente está preservando uma história, uma cultura, conceitos estéticos, conceitos morais, sociais. A gente está preservando uma lição. Então, alguém imaginou a roda por uma necessidade, precisava transportar alguma coisa. E a roda era mais fácil de transportar. Essa roda não está... A roda em si é genial. Mas genial é perceber o pensamento que está por detrás dela. E isso é a história que a gente vai preservar para frente. E é a partir da roda que vão surgir outras coisas. Então, a gente preservar alguma coisa e deixar ele continuar funcionando num processo de desenvolvimento cultural, significa que ele vai continuar participando e a ideia que está expressa naquele objeto vai continuar contribuindo para o desenvolvimento dessa sociedade, dessa comunidade, dessa tribo, dessa família. Não importa o que seja. Família é fácil, a gente fala de fotografia, né? A gente relembra um monte de coisas, relembra que a avó nos dizia que pão com alho faz curar a gripe antes dela se instalar, por exemplo. Então é isso, são processos que vão se sobrepondo. O ser humano aprende a partir do que ele já sabe e dá o próximo passo. São processos que vão se sobrepondo. Então, dentro dessa ideia, de que os objetos são manifestações culturais, eu estou falando do objeto para poder ser genérica, mas a gente está falando de fotografia, está falando de cinema, está falando de audiovisual aqui, que é uma forma de expressão de uma determinada cultura, e isso significa uma identidade cultural. Ela expressa uma identidade cultural. Quando a gente está preservando, para preservar essa identidade, essa cultura, a gente está preservando através dos objetos, dos documentos, dos monumentos. E o profissional de memória tem toda uma técnica, uma metodologia de trabalho para fazer com que esses objetos continuem participando desse ciclo de desenvolvimento cultural. Há uma maneira de fazer isso, não basta alguma coisa existir, a gente tem que compreendê-la. Então não basta ter um monumento ao Mussolini se você não sabe quem é o Mussolini e não sabe que quem está figurado lá é o Mussolini. Sei lá por que Mussolini vem na cabeça. Você sabe. Enfim. Então, esse pensamento de preservação, de patrimônio cultural, de que tem uma ideia a ser preservada e uma lição que precisa continuar participando do desenvolvimento cultural, é uma coisa muito recente. Da maneira que a gente entende hoje patrimônio, não era nem entendido no século XIX.
Depois eu vou fazer um resumo resumíssimo, tá? Depois da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas, Paris ficou com muitos monumentos destruídos, né? Faz parte da cultura humana quando o vencedor destruiu os símbolos de poder do vencido. Então, a Revolução Francesa venceu os monarquistas, então foram lá e destruíram muitos monumentos que tinham a ver com a monarquia. Aí o Napoleão sobe, aí vão destruir os símbolos do que foi a Revolução. Enfim, isso faz parte da prática humana. Bom, depois disso, quando Napoleão está instalado, muito feliz no seu poder, ele pede para esse arquiteto francês, Eugène Viollet-le-Duc, para consertar Paris. Consertar, tinha muito monumento, muito edifício, muito vandalismo. E esse cara que começa a pensar nesse assunto. Ele cria uma forma de pensar que é uma relação, que a restauração, estão pensando nesse momento, a primeira coisa que vem na cabeça é restauração. A gente nem chegou a pensar conservação ainda. A gente está falando de restauração. Tem uma coisa destruída que eu preciso reconstituí-la. Ele cria, o primeiro que vai pensar nisso é o Leduc, e ele cria uma escola que seria a restauração estilística, que partia do princípio que você estudava aquele monumento para entender profundamente qual era a característica dele, e você restaurava de acordo com esse estudo de estética, de estilo. E ele admitia que ainda que não existisse alguma coisa, você podia, como arquiteto que compreendeu o estilo daquela obra, acrescentar coisas para poder corrigir um erro de estilo. Quer dizer, era uma coisa muito intervencionista, que hoje se condenaria, mas que na época é o que se tinha. Imediatamente depois desse movimento, vem o John Ruskin e o William Morris, que criam a escola purista. Isso tudo acontece no século XIX. Da segunda metade do século XIX, é muito rápido esse processo. Os puristas vão radicalmente contra os estilistas. Eles não querem saber de um monumento que seja recriado, porque ele é falso. Ele tem até um discurso famoso do John Ruskin, que ele diz: eu não quero saber se o nariz da estátua romana, eu quero que ele não esteja lá, porque se ele estiver lá, porque alguém criou, e o que criou não é o que era. Foi criado à toa. Então isso é uma falsidade. Então os puristas eram contra tudo, não devia se mexer em nada. Se o monumento desaparecesse, fazia parte da vida. Como tudo morre, o monumento deve morrer também. A única coisa que você faz é dar sustentação para que ele demore mais para morrer, mas que o monumento tem que morrer. Isso tudo é uma discussão, apesar deles, os puristas, causarem até alguns danos depois, porque eles começaram a desfazer o que os restauradores de estilo tinham feito para retirar o que tinha sido posto, né? Acabaram causando alguns outros danos, que a gente está começando a aprender a pensar nesse assunto. Eles são os primeiros que dizem: peraí, um monumento é um testemunho da história. O Leduc ainda não via isso como um testemunho da história. Via como um edifício que tem um valor estético que deve ser permanecido. Os puristas começam a dizer: não, peraí, tem testemunho aí, tem história por detrás disso. É essa história que eu não quero que seja pervertida com coisas que se agregam na atualidade. Isso, aí, imediatamente, depois vem o Camille Boito, italianos, e o Gustavo Giovannoni, isso, que propõe a restauração científica, que é um meio termo entre os puristas e os estilistas. Eles propõem uma intervenção mínima, com um critério para pelo menos garantir que esse monumento perpetue por mais tempo, mas que seja uma intervenção muito criteriosa, que não crie distorções da compreensão daquele objeto. No século XX,
essa compreensão vai ser mais, no início do século XX, ela vai aprofundar, porque ela vai, as ciências em geral estão se desenvolvendo, muitos materiais novos são criados pela indústria, e a química, a física, estão aprofundando muito, então é muito mais fácil agora você identificar qual é o problema daquele edifício, ou daquela pintura, ou daquela escultura, porque você tem materiais para fazer testes, e aí você pode ter uma intervenção mais fundamentada cientificamente. Então, a restauração, a gente ainda está falando muito mais de restauração, a gente está falando de reconstituição. Isso tudo vai acabar redundando na conservação, porque a gente vai acabar compreendendo que antes de restaurar é melhor conservar, e para que não tenha que restaurar, porque toda intervenção implica, sim, em algum tipo de mudança daquele objeto, né? Algum tipo de deturpação, mas com muitas aspas nisso, né? Isso tudo se desenvolve, mas cada momento, vocês vão ver, eu peguei algumas cartas, quer dizer, todo esse movimento vai produzindo encontros, seminários, que vão produzindo cartas que são universais, os países são signatários, está ligado à Unesco, depois vai ser ligado à Unesco, enfim, mas sempre são circunstâncias históricas que geram mudanças importantes. Então, a Carta de Atenas, que é de 1931, ela é muito resultado dos conceitos que o César Librandi desenvolveu com a restauração crítica. Então, o que acontece? Por que surge a Carta de Atenas, que é uma coisa, o mundo inteiro, seria a Europa, mais centralmente, que o pensamento de preservação nasce na Europa. Mas o que acontece? Acontece duas guerras, acontece a Primeira Guerra Mundial. Quando acontece a Primeira Guerra Mundial, a quantidade de monumentos e obras de arte que estão danificadas é imensa. Então você não pode mais, não tem mais tempo para ficar discutindo muito o purista ou o estilista. Você já tem um aprendizado, a gente sabe que tem que compreender o monumento, a gente sabe que tem que intervir com critério, mas como é que a gente faz isso massivamente? Então exigiu um estudo, no começo é muito de arquitetos que vão fazer esse tipo de reflexão, né, porque era muito de edifícios que se falava. E eles produzem em 31 a Carta de Atenas, que é base até hoje. Tem critérios que foram definidos na Carta de Atenas que são base do pensamento de conservação até hoje, de restauração e conservação até hoje. A Carta de Atenas tem um caráter mais técnico, claro que é porque a indústria também, o mundo está ficando mais técnico, né? As ciências exatas, as ciências todas estão se aprofundando. E eles falam na Carta de Atenas não só do próprio monumento, mas do seu entorno. A gente começa a compreender que uma coisa não é só a coisa. Esse objeto tem a ver com o momento em que ele foi criado e o lugar onde ele foi criado. Então, a ideia é conserve aquele edifício e o seu entorno, porque o seu entorno diz tanto quanto o edifício o que ele quer significa, o que ele significa. E é a primeira vez que se fala de ação educativa, que é importante você fazer as pessoas, a população que vive ao redor desse monumento, compreender. Neste momento está se falando de compreender a ação, ainda não está se falando de compreender o monumento. Em 54, que já é durante a Segunda Guerra, é criada essa Convenção para a Proteção dos Bens Culturais em caso de conflito armado. Claro que a gente tinha que pensar nisso. Estava se destruindo muita coisa. Então, é a primeira vez que se usa esse termo bem cultural, e usa bem cultural para ser bem genérico, a intenção era essa, e denomina o bem cultural como um patrimônio da humanidade, e não só daquela comunidade. E ampliam a visão de que não só as coisas urbanas, que é onde a gente mais
concentrava, né? Mas as rurais também. A Carta de Veneza, que é em 64, é a Carta Internacional para a Conservação e Restauração de Monumentos Históricos. Ele aprofunda os critérios técnicos e começa aquela... Não é só as coisas nobres ou os grandes monumentos que contam história. Qualquer monumento, quando eu falo monumento, leia-se várias coisas de arte, tá? Aqui para simplificar. Qualquer manifestação cultural que tenha um significado merece ser conservado como patrimônio cultural. Então não precisa ser o Davi do Michelangelo. Pode ser a casinha de Itapé ainda não chegou. Pode ser, sei lá, um moinho de vento no interior da Espanha, que é tão significativo, simbólico, culturalmente, como o Davi de Michelangelo. Então, ele amplia a compreensão de que existe um significado cultural, e aí acrescenta uma definição que é muito forte hoje, que você, quando faz uma restauração, tem que deixar bem claro onde você interviu, porque o que é original, ou você pode restaurar, mas qualquer restaurador tem que saber onde foi que você mexeu, porque isso não é original. Por isso que a gente vai numa casa antiga, restaurada, e um banheiro que não existia foi criado, tem materiais totalmente diferentes, que é para ficar muito claro que aquilo não faz parte daquele monumento. Isso é criado nesse momento, nós estamos falando de 64. Nós estamos na metade do século passado, é muito recente. E a interdisciplinaridade, começa o conceito de que não podemos mais trabalhar só com arquitetos ou arquitetos historiadores. Arquitetos, historiadores, geógrafos, fotógrafos. Fotografia tem uma importância muito grande nessa história toda. Fotógrafos, cinegrafistas, que seja, todas as disciplinas. Em 72, essa noção de patrimônio amplia para cultural e natural. Isso quer dizer, parques, por exemplo, o Palácio de Versalhes, sendo o seu jardim, não é o Palácio de Versalhes. Então, o jardim é super importante que se preserve, porque faz parte do conjunto daquela obra. Agora, preservar uma obra de pedra e cal é diferente de você preservar um jardim. O que é original aí? Uma rosa que foi plantada há 3 séculos atrás é a mesma rosa que está aqui hoje? Pode ser que sim, pode ser que não. Se você plantou uma outra rosa que é da mesma espécie, você falseou ou você não falseou aquele conceito, aquela história? Então, isso exige que o mundo da museologia, vou dizer para simplificar, mas das pessoas que pensam patrimônio cultural, tivesse que enfrentar algumas questões bastante complicadas. Se você não pode mexer porque você falseia, como é que você preserva jardim? Né? Então, é um enfrentamento que precisou ser feito. Depois, em 81, vem a Carta de Florença, que fala justamente dos jardins históricos. Então, já começou a se criar critérios de como lidar com preservação natural. De 86, a Carta de Toledo fala das cidades históricas, do traçado urbano. Quer dizer, a gente percebe que a gente estava com um edifício, o edifício e seu jardim, o edifício e seu jardim, o bairro onde ele está, o edifício e seu jardim, o bairro onde ele está, e a cidade onde ele está inserida, porque tudo isso conta história. E você compreende cada uma dessas coisas, compreendendo todas elas. Todas elas se enriquecem com a compreensão do seu vizinho. Então, a Carta de Toledo, e aí eu quero destacar essas duas, né, que aqui é que é o dilema que se apresentou no final do século passado, mas que está logo ali, né, que é essa coisa da autenticidade. Porque o que acontece nesse momento é que tudo isso aqui, você identifica muito a cultura europeia, que é uma cultura de pedra e cal, é uma cultura assentada o que é autêntico é o que é a pedra original. E a pedra original dura milhões de anos. Você tem lá as ruínas romanas e você vê lá, a pedra dura. Mas se você tem uma arquitetura vernácula feita de barro e com telhado de palha, é menos patrimônio do que
o castelo do rei, seja qual for, não é menos patrimônio. É o nosso patrimônio, é o patrimônio daquela cultura. Então essa acho que foi o último grande enfrentamento, que foi sair dessa concepção de pedra e cal, de onde surgiu todo o pensamento de conservação, e ir para a coisa da autenticidade. A autenticidade na Europa era pedra e cal, era pedra original. O jardim já começou, peraí, tem um original aí que não pode ser tão original, não pode ser pedra. E esse documento de Nara é um encontro que foi feito em Nara, porque em Nara tem um templo budista que faz parte do movimento, do pensamento deles, do monastério deles, reconstruir o templo de anos em anos. E faz parte da formação do monge que está nesse monastério reconstruir esse templo. Então, o templo é igual a milênios, mas não é a madeira original, nem o papel original. Então, essa foi feita em Nara justamente por causa disso, porque esse símbolo dessa grande tradição japonesa, que trabalha com papel e madeira, não dá para esperar aqui. E não pode roubar a autenticidade disso, porque não é a pedra original. Então, essa compreensão vai levar ao que hoje se fala com muita, sem cerimônia, a cultura imaterial, que é o patrimônio dos processos, dos procedimentos. Nesse caso de Nara, por exemplo, faz parte desse patrimônio o procedimento. E outros exemplos. Eu coloquei a Carta de Brasília, que eu já fiz errado aqui. A Carta de Brasília, porque a Carta de Brasília é brasileira e fala justamente dessa tradição nacional da construção de barro, do telhado de palha, e que são muito autênticos nosso e de todos os países colonizados, no final das contas, que acabam se resolvendo com os materiais que tem ao seu redor. Né? Então, esse pensamento que vai se ampliando, vai se aprofundando, então a gente vai compreendendo que os objetos nos contam história, que esses objetos não estão isolados, que as intervenções podem ser complicadas, porque se é testemunho, você acrescenta alguma coisa, é como você estivesse acrescentando uma palavra num testemunho judicial. Você pode estar alterando, pode estar invertendo o sentido. Então, precisa ter critérios para intervir, tem que intervir para poder sobreviver e continuar contando a história para a gente, mas nós temos que perceber que cada coisa tem a sua natureza, e cada coisa que tem a sua natureza está inserida num contexto. E a gente só vai compreender essa coisa e essa natureza se a gente compreender o objeto e seu contexto. Isso vai gerar, em termos de técnicos de conservação, que a gente partiu para a conservação preventiva. Antes era antigamente não é tão antigamente, hein? Porque o conceito de conservação preventiva é um conceito que é cunhado na década de 90, final do século XX. Nós estamos há 30 anos atrás, é muito recente. Então, a conservação preventiva pressupõe o objeto e seu conjunto, pressupõe você trabalhar para que você não tenha que intervir. A conservação pensava na unidade, a conservação mais clássica, e a conservação preventiva pensa no conjunto. Então, é um avanço no nosso pensamento. E por que eu cheguei nisso tudo? Primeiro, para a gente compreender que cada filme, cada fotografia que a gente tem, nunca está sozinho. Ele faz parte de um sistema, de um processo, de uma compreensão, de uma época. Quer dizer, é inimaginável a gente pensar a Terra em transe fora do contexto em que ele foi criado. Ele é absolutamente enriquecido por causa do contexto em que ele foi criado. E compreender esse contexto vai fazer compreender esse filme muito melhor. E no caso do audiovisual, nós estamos falando aqui de conservação de patrimônio audiovisual, o audiovisual é um material super delicado. E se a gente trabalhar com conservação preventiva, você simplesmente não preserva o patrimônio audiovisual. E quando surgiu esse conceito de conservação preventiva, eu já trabalhava na Cinemateca há alguns anos, eu disse, não estou entendendo por que estou falando disso, mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Depois que eu fui entender que para os outros objetos não era assim. Você ter uma escultura em pedra, você ter indumentária, você ter pintura de cavalete, a gente vê Velázquez até hoje como se tivesse pintado ontem. Né?
é diferente, são materiais que resistem ao tempo mais naturalmente. E que, portanto, a intervenção pode ser muito menor e muito mais a longo prazo. Papel dura muito, mas os suportes do audiovisual são muito frágeis. Ou a gente atua na preservação, conservação preventiva, ou seja, cria condições para que ele não deteriore, ou você não conserva. Bom, para a gente poder saber do que a gente está falando de arquivo audiovisual, tem definições para essas coisas. Juro que são as duas únicas coisas que eu vou ler, são duas definições. Não vou ler mais nada, porque eu sei que ninguém é analfabeto, todo mundo sabe ler, mas é que essa eu preciso realçar o que é importante, tá? Então, arquivo audiovisual é uma organização ou um departamento de uma organização cuja missão, eventualmente estabelecida por lei, consiste em facilitar o acesso a uma coleção de documentos audiovisuais e ao patrimônio audiovisual mediante atividades de reunião, gestão, conservação e promoção. Por que eu estou falando isso? Isso tudo é a aplicação de tudo que eu já falei até agora. Quando a gente vai fazer vai constituir um arquivo audiovisual, tem certas atividades que são fundamentais para que a gente possa compreender o objeto e seu contexto. Então, a gente vai constituir um acervo que vai ter que ter uma coerência institucional. Então, a Cinemateca Brasileira, sua missão é preservar a cinematografia brasileira e os expoentes do cinema internacional. Aí, o que, aliás, aconteceu mais de uma vez, o consulado francês, por exemplo, que tinha uma filmoteca enorme que ele emprestava para todo mundo, resolveu fechar a sua filmoteca e queria mandar para a Cinemateca 1000 latas de rolos de filme francês. Desculpa, tem que ir para a Cinemateca francesa, não para a Cinemateca brasileira. Porque a França vai cuidar do seu filme, da sua cinematografia, o Brasil vai cuidar da sua, cada um cuidar do seu, tudo está preservado. Se todo mundo for cuidar do mundo inteiro, Orson Welles vai ter em tudo quanto é lugar. E Glauber Rocha em alguns lugares. Mas o Zé das Couve, que vê aquele filminho dele, não vai ter em lugar nenhum. Então, cada um tem que preservar a sua cinematografia. Você constitui acervo com uma coerência dos objetivos institucionais, porque você está criando memória, você está criando uma fonte de memória. Está constituindo uma fonte de memória que tem que ter coerência e tem que ter consistência. Você vai documentar, você vai catalogar, você vai buscar todos os documentos relacionados àquela obra audiovisual, fotografia de cena, cartaz de divulgação, roteiros, trabalhos acadêmicos, que são os materiais que fazem compreender a obra. Você pode, se você assistir Terra em Transe sem saber nada dele, nada do contexto, nada do que se falou sobre ele, você vai olhar e falar, pô, que filme legal. E acabou isso aí. Se você assistir Terra em Transe sabendo que os historiadores já estudaram e que a intenção do Glauber era discutir o atordoamento da esquerda no golpe de 64, ele é outro filme. E aí ele passa a mensagem que ele tem que passar. Uma obra audiovisual bonita, ótima, é linda, eu adoro a beleza, acho a estética fundamental, beleza fundamental. Mas ele tem muito mais para te dizer. E ele vai te dizer se você compreender. E você vai compreender se você catalogar, documentar essa obra. Vai fazer conservar, quer dizer, criar condições para que essa obra continue se comunicando com o público, a cultura que ele foi criada e qualquer cultura do planeta o maior tempo possível. Digo o maior tempo possível porque nada é eterno nesse nosso universo, certo? Então, algum momento vai morrer. E fazer e comunicar, difundir, expor, dar acesso de do jeito possível, porque não adianta ele ter feito tudo isso e ninguém vê. O público tem que ver, o pesquisador tem que ver, porque aí ele cumpre a sua missão. Porque a obra, o filme não é feito para ficar lindo, guardado na estante, é feito para se comunicar com o público, e esse público tem que estar presente. Então, isso são as atividades fundamentais de um arquivo audiovisual, essa é a obrigação dele. Ele tem que fazer tudo isso para cumprir o seu papel. E que é a definição que está aqui, concretizada aqui. E o que ele vai conservar? O que é chamado, definido como documentos audiovisuais, que são obras
que contém imagens ou sons reprodutíveis reunidos em um suporte. Eu que estou fazendo essas... Quem criou a definição não fez esses destaques, eu que estou fazendo para poder acompanhar o pensamento que eu quero destacar. Então, são reproduzidos reunidos em um suporte e, em geral, exige um dispositivo tecnológico para serem registrados, transmitidos, percebidos e compreendidos. O resto não preciso ler porque eu não vou tocar nesse assunto, mas isso daí está num livro, que tem PDF, que eu posso passar para quem quiser. O que é importante a gente ver aqui? Primeiro que são obras. Depois que essas obras quer dizer o quê? Que houve uma organização de imagens e sons, ou só imagens, ou só sons, de uma determinada maneira para representar uma ideia que alguém queria expressar. Então isso é uma obra. Não é uma reunião aleatória, é uma reunião com uma intenção, né? Que está num suporte, que é a nossa grande questão, porque o suporte pode significar ou não a sobrevivência de uma obra, e que precisa de um dispositivo tecnológico para tudo, desde a captação até a edição, tudo. Ele vai para registrar, para transmitir, para que seja compreendido, para que seja percebido. Então, a obra audiovisual depende sempre de dispositivo tecnológico. Eu posso pegar essa fotografia e eu sei o que tem nela, mas se eu pegar esse slide, eu vou precisar no mínimo de uma luz para poder enxergar. E se eu pegar um filme, eu posso ter alguma noção do que tem, mas eu não vou ver o movimento, nem vou ter os sons. Se eu pegar uma fita de vídeo que eu não trouxe, porque acho que todo mundo conhece, né? Uma pasta magnética, uma fita de vídeo eu posso olhar à vontade, que eu não vou ter a menor noção do que está lá. E se eu pegar um arquivo digital, eu posso olhar a pasta e falar o que é mesmo que estava escrito aqui, o que significa. Não vou ter a menor noção. Então, eu preciso ou de um computador, ou de um projetor, ou de uma câmera. Eu sempre preciso de um dispositivo tecnológico para poder trabalhar com uma obra audiovisual. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a tecnologia, o impacto da tecnologia impacta na história do audiovisual. Portanto, certo? Do que a gente está falando quando a gente diz o que é um documento audiovisual? Suportes para imagem fixa, que começa com a fotografia, né? Daguerreótipo, calótipo, abrótipo, ferrótipo, placa de vidro com colóide úmido. A fotografia que foi resolver a questão de como você fixar a imagem, como captar a realidade, deixá-la fixada em algum lugar com um suporte, com uma emulsão. A fotografia teve várias experiências. Depois os suportes de imagem em movimento, que são películas, fitas de vídeo, meios magnéticos digitais e analógicos, de formatos diferentes, temos várias criações. Suportes de registros sonoros, disco de lata, disco de vinil, CD, fita de gravação magnética, etc. Tanto analógico quanto digital. Isso são suportes diferentes. Aqui tem alguns exemplos de fotografias, daguerreótipo, calótipo. Eu não vou explicar porque não dá tempo para isso, mas são técnicas diferentes da fotografia, da imagem fixa, até chegar no suporte flexível, que permitiu o surgimento do cinema, que também tem formatos variados que surgem com o tempo, no espaço de tempo. Temos os aparatos sonoros, né? Esse aqui é o primeiro é o disco de cera, com o fonógrafo, foi a criação do Edison, que é a primeira vez que se conseguiu gravar o som e reproduzir. Disco de lata, disco de vinil, etc., fitas magnéticas. Então a gente tem uma diversidade de materiais, de suportes, de formatos muito grande. A gente está falando de um universo bastante extenso quando a gente fala de documento audiovisual. Quando a gente fala, estou falando muito demais, alguém quer falar alguma coisa? Porque eu não deixo ninguém respirar, né? Pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de obra audiovisual e fala de dependência tecnológica, a gente praticamente está falando de indústria cultural. Então, isso é uma noção que a gente não pode perder de vista nunca.
A gente trabalha com um objeto que é produto de uma indústria cultural. Qual é a consequência imediata para a gente? É que essa indústria está respondendo questões de mercado. É uma relação de custo-benefício. Então, eles vão... E os arquivos que estão preocupados com a longevidade dessa informação e desse suporte não estão participando das decisões desse mercado. Então, esse mercado vai escolher matéria-prima, vai escolher formatos, vai escolher substituição de sistemas de cor, de gravação, de reprodução. Tudo isso, eles vão fazer mudanças que no final do que a gente está... no final dessa história, digo, o final seria agora, que não é o final, é no ponto em que estamos dessa história, se representa muito bem por essa obsolescência programada. Obviamente que se alguém está pensando em memória, não vai propor uma obsolescência programada. Você faz uma coisa desaparecer em 10 anos, ou em 5, ou em 1, você não está pensando em guardar nada. Está pensando em ganhar dinheiro. Não é uma crítica. O objetivo da indústria é mover dinheiro. Então, isso quer dizer que a gente não adianta esperar que a indústria não traga uma solução de longo prazo, porque ela não foi criada para isso. Ela não é, nós é que temos esse objetivo, a gente que tem que correr atrás. Essa dependência tecnológica já foi constatada por esse Raymond Bourdet, que é um pesquisador francês, fundador da Cinemateca Francesa, um ensaísta, enfim, uma pessoa que sabe de muitas coisas. Ele conseguiu cunhar um conceito que chama ondas de destruição. Ele conseguiu verificar que cada grande mudança tecnológica do cinema gerou grande perda de obras audiovisuais, de filmes. Isso gera perda da tecnologia que ficou obsoleta. Então, ele localiza, provavelmente no Brasil é mais para frente, mas quando, na década de 20, quando os filmes começam a ter uma linguagem mais cinematográfica, com filmes mais elaborados, há uma recusa do público dos filmes que hoje nós chamamos de primitivos. O que acontece com esses filmes? Acontece porque é produto de comércio. Não tem saída, ninguém vai consumir, vai ser descartado. Então virou vassoura, a prata foi reaproveitada porque a prata do filme é de altíssima qualidade, o plástico foi, enfim, reaproveitado porque plástico se aproveita. Então fez dinheiro de algum jeito. Então isso gerou, portanto, uma perda massiva de obras mudas do cinema do mundo inteiro. O Raymond Bourdet calcula aproximadamente uma perda de 85% do cinema silencioso no mundo inteiro. É uma perda bastante significativa. Outro momento é a mudança do silencioso para o sonoro, justamente, que é novamente a mesma coisa. Nós estamos falando de comércio. O público não queria mais assistir filme silencioso, queria filme sonoro. O que acontece com o filme silencioso? Vai ser descartado, destruído, enfim. A vantagem é que, né, quando acontece essa mudança do silencioso para o sonoro, e o cinema volta para uma coisa, no início do sonoro, o cinema volta para uma estrutura mais pobre, né, surgem muitos clubes de cinema, porque querem ver o verdadeiro cinema, que é o cinema silencioso com toda aquela elaboração imagética maravilhosa. E esses clubes de cinema, vou contar essa história muito rapidamente, porque ela é linda, mas não dá para contar tudo, acabam sendo o embrião de várias cinematecas. Então, a cinemateca surge, as primeiras cinematecas surgem na década de 30. E quando vem na década a terceira onda que o Bourdet localiza, que é na década de 50, quando há a substituição do suporte de nitrato para o suporte de acetato, as cinematecas, que hoje a gente chama de arquivo audiovisual, para poder ser mais aberto, mas eram cinematecas, elas participam dessa onda de destruição. Porque a gente tem uma circunstância que é pós-guerra, as pessoas apavoradas com qualquer coisa que explodisse, pegasse fogo espontaneamente, como acontece com o nitrato. Alguns países proibiram a manipulação de qualquer coisa que fosse nitro ou qualquer coisa. Então o nitrato entrava
E os arquivos acabam optando por uma reprodução em massa. Então, reproduzia o filme de nitrato para acetato e queimava o nitrato. Isso hoje se sabe que a gente perdeu muitas informações, porque você tem processo, quando você opta por um processo massivo, você despreza processos lentos e particulares. Então, tingimento, viragem, tudo isso não se fez. Hoje se sabe que a gente não tem mais referência das reais cores que se usava. Se perde marcas de borda, de fabricante. Você consegue marcar qual é a geração, essa cópia veio do negativo, veio de um contratipo, esse contratipo veio de um master, você consegue definir toda a geração de cada material se você tem as marcas de borda. Se você não tem, você perde a informação, perde a capacidade de compreensão mais profunda dessa obra. Então, esse momento é muito emblemático para a gente pensar o momento de hoje. Nós estamos no analógico, mas essa mudança do analógico para o digital cria uma circunstância muito semelhante. Você tem uma pressão social para duplicação, os arquivos têm uma tendência a escolher processos massivos de digitalização, ou seja, fazer processos em série. No momento que a gente tem uma instabilidade de formatos, de sistemas, enfim, que você não tem certeza quando você escolhe se daqui a um ano que vai existir a tecnologia que você escolheu. Então, tem uma mudança de paradigma que é muito forte, mais forte que qualquer outra. E nesse momento, o aprendizado do analógico está nos dizendo que no digital você pode fazer escolhas que representam a perda massiva, não só das tecnologias anteriores, mas do próprio digital. Então, o aprendizado do analógico tem que ser um ponto de reflexão no momento de hoje. E que tem tudo para acontecer a quarta onda de destruição. Falando só um pouquinho mais, quer dizer, os arquivos estão hoje num dilema que é preservar o analógico, porque você não vai jogar no lixo todas as películas, certo? Se a gente pensar bem, apesar de toda a facilidade de acesso que o digital nos dá e que é muito bem-vinda e maravilhosa, a gente pode chutar que 80% da produção audiovisual ainda é analógica, não está em suporte analógico, não está digitalizado. O que a gente tem acesso digitalmente é uma fração do que foi produzido. Como se produz digitalmente uma coisa muita coisa, a gente tem a sensação de que a gente, no digital, tem acesso a tudo. A gente tem acesso a uma fração do que historicamente foi produzido em termos de audiovisual. Porque a maior parte do que foi produzido ainda está em analógico, em película, em fita de vídeo, etc. Então, para a gente, só reforçando um pouco que a conservação preventiva, que essa visão industrial foi criando suportes cada vez mais frágeis. O nitrato é mais fácil de preservar, você controlando essa periculosidade dele da combustão espontânea, ele é mais fácil de preservar do que o acetato. O acetato é mais frágil. Um filme preto e branco é mais fácil de conservar do que o colorido. Um material fotoquímico, quer dizer, isso aqui eu estou chamando de fotoquímico, certo? É uma reação fotográfica revelada por processos químicos, né? Ele é mais fácil de preservar do que qualquer meio magnético. O meio magnético tem essa capacidade de perder a carga magnética naturalmente. E o analógico é mais fácil de preservar do que o digital. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, ou você faz conservação preventiva, ou você vai se perder cada vez mais, porque os suportes estão cada vez mais frágeis. E o arquivo está pensando em longo prazo, quando a sociedade está pensando cada vez a curto prazo. Então, o que antes a geladeira da minha avó pode funcionar na minha casa até hoje, se eu pôr na tomada, ela funciona. Eu só não ligo porque ela gasta uma energia horrorosa, mas ela funciona. A geladeira que eu comprei há 10 anos atrás já não funciona mais. É uma sociedade que vem trabalhando com o pensamento de curto prazo cada vez mais curto, e nós, que somos os salvadores do mundo,
pensamos a longo prazo, estamos com problemas cada vez maiores, porque a gente vai contra a corrente. Né? A gente está tentando, a missão do arquivo é de longo prazo num ambiente de curto prazo. Então, tentando amarrar um pouco de tudo isso que eu estou falando, vamos tentar perceber o que muda se realmente a gente deu um reset e zerou quando chegou o digital ou não. Então, o que permanece do mundo digital para o mundo, do mundo analógico para o mundo digital e o que muda, que é muito típico do digital. Permanece, primeiro de tudo, a ideia atrás do objeto. Não existe, tudo que existe concretamente existiu antes no nível do pensamento. Você pensa antes e cria e concretiza depois. Então, o que a gente está falando essa é a primeira câmera fotográfica da história, a Kodak número 1. O que ela é? Ela é o que já se compreendia na Grécia Antiga, um quarto escuro com um orifício na frente, projeta a imagem de fora invertida, de cabeça para baixo, no fundo desse quarto escuro. Que os renascentistas usaram muito para fazer pinturas, enfim, é o mesmo conceito. É a máquina fotográfica, é a máquina de filmar. A máquina, essa daqui são dos irmãos Lumière. É a mesma história, é um objeto, uma caixa escura, com um orifício na frente e com alguma coisa sensível no fundo. Que isso é verdade. Isso aqui é uma câmera moderna ainda de película e essa é uma digital. Tem uma entrada de luz para uma quarto escuro uma coisa escura que vai gravar essa informação no fundo desse quarto escuro. Então você está resolvendo isso em película cinematográfica, você está resolvendo isso em fotografia, você está resolvendo isso numa célula fotossensível, você está fazendo a mesma coisa. Então, a ideia é a mesma. É importante a gente saber a essência para a gente compreender o que a gente tem que preservar. Quando a gente fala de edição, nós estamos fazendo a mesma coisa, a gente tem ferramentas diferentes. Esse é um ambiente de montagem de película, esse também. Esse é um ambiente de edição de digital, e esse também. Mas o que a gente está fazendo? Organizando imagens e sons de uma determinada maneira, numa determinada sequência, a partir de uma ideia. Está expressando uma ideia. O ambiente os equipamentos de projeção. Essa é... Como é que chama esse... Emilico? Não é o praxinoscópio, não. Esse é o primeiro cara que fez desenho animado. Renault? Isso. Uma projeção em película 16, ou um projetor de película, mas com aqueles pratos grandes, que já é uma coisa moderna, e um projetor digital. O que você está fazendo? Você está jogando numa tela que está lá na frente uma obra que já foi resolvida e que você está exibindo para o grande público numa sala coletiva, que é a sala de cinema. Essa é uma representação do que teria sido a sala da primeira exibição de filme. E essa esse é um cinema da década de 70, 80, né, que tinha aquelas coisas enormes, né, de 50, 60. Esse já é um cinema mais da atualidade. Esse aqui é um cinema silencioso com um pianista. Mas o que a gente está fazendo? A gente está criando um ambiente para poder exibir uma obra. Não importa se é analógica ou digital. A gente vai ter que chegar nesse ponto com qualidade, com fidelidade à obra do autor. Então, a gente não mudou muita coisa aqui. Mudaram as ferramentas, mas a gente está fazendo a mesma coisa, por enquanto. A gente tem filme, fita de vídeo, CD, suporte de leitura ótica, a gente tem DCP, tem HD, pendrive, enfim, a gente tem vários suportes, mas eles cumprem o mesmo papel. Eles têm a missão de guardar a obra, ser o suporte dessa obra, e a nossa missão é fazer com que essa obra se perpetue dentro das suas tecnologias. Então não tem reset, o mundo começou de novo. Continua o mesmo mundo, a gente está mudando suporte, ferramenta, o olhar, mas a gente está no mesmo mundo, é processo. Se não houvesse, acho que se não houver a primeira fita de vídeo,
dessa pasta magnética que surge é o videotape para televisão. A LTO, que não foi criada para o audiovisual, foi criada para o banco, para guardar os dados de banco, é pasta magnética, que foi criada no videotape quadruplex pela Ampex na década de 60. Então, é processo. Se não houvesse essa necessidade, se não houvesse a televisão, não havia imagem eletrônica. Se não houvesse imagem eletrônica, não tinha eletrônica. Se não tinha eletrônica, não tinha computador. Se não tinha computador, não existia imagem digital. Quer dizer, é processo. O digital não surgiu do nada. Ele continua um processo que historicamente vem sendo formado. Bom, aqui o próprio digital tem a sua história, né? Quem lembra do Zip Disk? E a gente nem sabe que existe mais, né? Desse disco de 5 1/4. Ninguém mais sabe que chamava 5 1/4. Né? E os disquetes, enfim, tudo que o próprio mundo digital já tem a sua história tecnológica. Então, tentando organizar um pouco todo esse pensamento, o que permanece? Permanecem as atividades fundamentais. É uma lógica digital, o arquivo audiovisual vai ter que reunir, vai ter que fazer gestão, vai ter que conservar, vai ter que difundir, vai ter que fazer igual. A missão não mudou em nada, e tem que fazer as mesmas coisas. Permanece um objetivo de preservação a longo prazo. Eu coloquei aqui 100 anos no mínimo, porque esse é um tempo museológico, digamos assim. Tinha uma professora no curso de museologia que dizia: guardem as suas velharias, porque quando completarem 100 anos, virou objeto museológico. Vale muito mais. Mas essa marca de 100 anos, que é uma marca internacional, é para te ajudar a pensar. Você tem uma área climatizada a 20 graus, estou falando de película cinematográfica. Eu tenho uma área climatizada para guarda de película, que está a 20 graus estável o ano inteiro, com 70% de umidade relativa estável o ano inteiro. A perspectiva de vida que eu tenho de uma película nova que entre nesse ambiente é de 50 a 60 anos. Tá bom? Não, não tá bom. Eu tenho que superar os 100 anos. Então eu tenho que saber, é o passo que eu posso dar agora. É melhor que você dê do que fique num ambiente sem controle. Mas ainda não é suficiente, você tem que dar o próximo passo. Tá? Então é uma referência técnica para você avaliar até que ponto seus processos estão suficientes ou não. O foco na preservação preventiva continua sendo igual. No caso digital, mais importante ainda, porque o digital é muito mais volátil. A perenidade natural dele é muito menor por várias circunstâncias que a gente vai olhar um pouquinho. A ética no manuseio cotidiano das intervenções é igual. A gente aprendeu lá no pensamento de preservação que a gente pode alterar um monumento, um patrimônio histórico a ponto dele não conseguir mais comunicar o seu significado. No caso do audiovisual, da fotografia, do cinema, da televisão, a gente trabalha com um objeto que pressupõe reprodução. E a gente reproduz o tempo todo. Para ele poder existir, a gente está duplicando, copiando, fazendo uma nova matriz, fazendo uma nova cópia. Cada passo desse nos permite fazer alguma alteração, se a gente não tiver ética. E quando a gente chega no digital, essas ferramentas são tão poderosas que a gente pode transformar a mulher de vermelho em mulher de amarelo. Só trocar a cor do vestido da mulher de vermelho. E aí você vai lançar um filme Mulher de Amarelo. Como é que daqui 100 anos um historiador vai saber se o original, digo o criador, como o criador fez, era vermelho ou era amarelo? Teoricamente, uma cópia idêntica à matriz. Eu vou responder essa pergunta, tá? Mas eu não vou responder agora. Continua, então, a ter ética, tanto no cotidiano como nas intervenções de cotidiano, que eu digo assim, quando você pega um material e você põe numa mesa para você trabalhar, para fazer a anotação das informações de conteúdo, da identificação do material, de uma análise de estado de conservação, se você trabalhar bem, você pode fazer um benefício. Se você trabalhar mal, você pode acabar com uma obra antes do tempo. Você diz que ela está com
ela está em processo de deterioração quando ela não está, e ela é guardada junto com o material que está em processo de deterioração, você acelera a deterioração desse material, enfim. Então, ética é você trabalhar no cotidiano, é você trabalhar com seriedade o que você faz. Isso não muda do analógico para o digital, isso continua a mesma coisa. E ter continuidade de procedimentos. Isso é fundamental. Tudo que tem o objetivo de durar mais de 100 anos, ou você mantém um processo contínuo, ou você não vai fazer isso. E no digital esse problema fica maior, porque esse processo contínuo é interrompido pela própria mudança tecnológica. Então você tem que criar estratégias para poder vencer essa limitação. Características técnicas, necessidade de duplicação constante, já falei, né, que no digital é mais importante porque você duplica muito mais facilidade, né, e procedimentos de análise e verificação de integridade, que é fundamental, você está sempre fazendo isso, e no digital é mais problemático, porque você precisa de mais um aparato tecnológico para poder fazer essa verificação. Você não vai assistir todos os filmes o tempo todo, como a gente não vai assistir analógico o tempo todo, não tem tempo para isso. Né? Mas você tem que ter procedimentos de controle. E no digital vai exigir outro aparato ainda para você fazer esses procedimentos de controle. Muda muita coisa sim. Não muda na essência, mas muda no procedimento. O que acontece é que a gente não mudou a filosofia de trabalho, nem a essência do que a gente está falando. A gente mudou o objeto. Então, quando a gente deixou de ser filme silencioso e passou a ser filme sonoro, mudou o objeto. A gente teve que mudar a forma de preservar, porque aí precisava preservar os equipamentos sonoros, as câmeras que gravavam som, as câmeras que tinham motor, o negativo de som, o negativo de imagem. Então, o negativo de som é alto contraste, o de imagem não é alto contraste. Então, tem todo um aparato que vai sendo criado e que você vai preservar, porque tem a ver com aquele tipo de objeto. Quando vem o magnético, a fita de vídeo, é outro procedimento. Você tem um outro problema. Você pode ter uma fita de vídeo absolutamente conservada e a imagem ter absolutamente sido desmagnetizada. Então você fica com dois problemas. Um é o suporte, o outro é a informação. Quando você chega no digital, o suporte é absolutamente irrelevante. Teoricamente, você pode ter a mesma obra audiovisual num pendrive, num CD, num DVD, num HD, na nuvem, que é um HD em algum lugar do planeta, e em qualquer suporte, a informação é idêntica, teoricamente. Claro, vamos esquecer a coisa de compressão, espaço, as coisas, mas teoricamente você tem. Então o suporte é irrelevante. Eu estou adiantando isso, eu vou falar mais para frente, mas o pensamento foi para esse lado, vamos embora. O que significa isso? Significa que dentro daquelas atividades do arquivo audiovisual, a documentação passa a ser fundamental, porque você vai criar mecanismos de conservação da informação digital, para ter perenidade da informação digital, mas isso não se refere mais ao objeto suporte. Se refere também, mas o suporte já não é tão importante. Até isso daqui, ó, até a película cinematográfica, preservar o suporte era o mesmo que preservar a obra. Quando vai para a fita de vídeo já não é, e quando vai para o digital não é mesmo. Então, essa facilidade do digital de você duplicar e você ter vários suportes possíveis, exige que você tenha um controle documental muito maior, porque senão você não vai saber o que veio do que, onde está o defeito original, qual é uma série de coisas você não vai saber. Eu vou falar um pouquinho mais para frente disso daí. Então, a organização documental fica muito mais importante nesse momento do digital, porque você tem muito mais dificuldade em identificar, porque ele não existe, quase que não existe materialmente. Você não vai buscar na estante um arquivo digital, você vai buscar em uma fita de vídeo. Mas o arquivo digital não, você está naquele milhões de passos do teu computador, que se você não nomeou direitinho, e se você não criou um sistema lógico de como pôr nome em cada arquivo, para você não perder a relação entre eles, você está perdido. Né? Você vai gastar o resto da tua vida organizando, metade da vida organizando, a outra metade que você não organizou. Né? Não tem...
Isso, vamos embora. Muda o tempo de reação para a preservação. Isso muda. A gente teve, sei lá, décadas para aprender como preservar a película cinematográfica, como preservar fitas de vídeo, ainda mais ou menos. Fitas de vídeo fitas magnéticas de vídeo estão num limbo muito perigoso atualmente. Porque você olha para a fita de vídeo e fala que é fácil de duplicar, porque ela tem uma comunicação fácil. A película cinematográfica é mais difícil. E o digital é um problema tão grande com a mudança tecnológica que a fita de vídeo parece um problema menor. E ela tá, um monte de coisa em VHS existe, por exemplo, e que daqui a pouco não vai ser mais legível. Então a fita de vídeo atualmente está num limbo um pouco perigoso, que a gente precisa ficar atento. Então muda o tempo de reação. Hoje a humanidade sabe preservar a película cinematográfica por mais de 200 anos fácil. Não é à toa que as produtoras americanas, as grandes produtoras de filme americanas, ainda fazem back to film. Todos os filmes feitos digital são depois gravados em película cinematográfica, preto e branco, com filtro absoluto RGB, possivelmente, 3 rolos para cada cena, né? São guardados em película, porque isso eles sabem que é possível preservar. O digital ainda não se sabe. E eles têm dinheiro para isso, claro, a gente não tem. Então a gente tem um tempo de reação para entender esse objeto e conseguir preservar o menor. A gente precisa ter uma reação muito mais rápida. Muda a metodologia para aplicar os conceitos fundamentais, não os conceitos fundamentais. Então a gente vai ter procedimentos de conservação específicos, planos de atualização tecnológica. É fundamental. Qualquer arquivo vai ter que criar em algum momento plano de atualização tecnológica, que não é nada fácil. Eu estou falando com alguns arquivos por conta de uma pesquisa que eu estou fazendo, e as soluções que têm acontecido por enquanto nos arquivos que eu falei, que não são qualquer arquivo, é o maior arquivo da Espanha, o maior arquivo do México, e alguns arquivos, o Arquivo Nacional, são soluções intermediárias. Eles ainda não têm coragem de ter tem alguns padrões já definidos, mas as soluções ainda são, eles olham como uma coisa intermediária, porque ainda não dá para dizer vai ser assim daqui para frente. Então vai ser isso aqui por enquanto, nessas circunstâncias que a gente está. Então não é fácil fazer um plano de duplicação tecnológica, coisa que o INAH na França fez desde o século passado. Mas eles têm uma situação mais controlada, eles só captam imagem de televisão, e então eles têm todo um ambiente que é mais controlado, né? Não tem essa variedade de suporte. A gente tem a duplicação permanente por períodos curtos de tempo, que é típico do digital. Isso significa, acho que eu vou falar mais na frente, mas significa investimento permanente. E isso é um problema sério para arquivos. Não que os arquivos nunca precisaram de investimentos permanentes, sempre precisaram, mas agora eles precisam, não pode interromper, porque perde a capacidade de comunicação do arquivo digital, porque a tecnologia simplesmente desaparece. Vou contar uma história, só para aliviar um pouco, muita ideia. Alguém leu o Dilema Digital? Essa publicação da Academia Americana de Artes e Ofícios? Eu tenho em PDF, posso passar para quem quiser. O Dilema Digital foi publicado em 2007, quer dizer, faz mais de 10 anos, mas a análise que eles fizeram ainda é muito, muito verdadeira. Uma comissão de expertos do setor de arte e ciência da academia foi estudar a questão do digital. E se vocês lerem só o resumo executivo, que é a primeira parte do texto, vocês vão ter uma boa noção do tipo de problema que o mundo digital traz. Eles estavam muito preocupados porque tinha invertido, né? Inverteu, na verdade. A indústria do equipamento está determinando como a criação deve trabalhar. Antes a criação demandava a indústria. Agora a indústria fala, não, você vai trabalhar com a LTO 5 até 2017. 2017 em diante vai ser a LTO 6. E você pode chorar à vontade, você não vai ter outra tecnologia. Então, eles foram fazer esse estudo, porque era muito impactante, e uma das coisas que eles descrevem é que, quem lembra qual foi a primeira, eu não lembro o nome, porque eu sempre esqueci o nome, a primeira sonda espacial que a NASA lançou?
Não importa. Essa primeira sonda, quando eu lembrar o nome, todo mundo vai falar, claro, porque o nome já faz parte do nosso inconsciente coletivo. Mas, enfim, essa primeira sonda espacial que a NASA lançou, ela lançou na década de 70, eu acho. Na década de 90, um professor de astrofísica pediu para a NASA os dados, as informações que essa sonda espacial tinha transmitido, digital. Né? Estava a informação da sonda e a NASA falou, pois não, é claro, vem aqui e está tudo aberto para você. Só que foram pegar os cartuchos e ler onde? Já não existia o leitor daquelas fitas. Cadê a empresa que fabricou? Já não existia mais. Cadê a empresa que desenvolveu o software para a leitura daquelas fitas? Não existia mais. A NASA não conseguiu resgatar os dados. A NASA. Agora, essa parte da história que eu inventei, tá? Mas eu juro que é verdade. Teve um fulaninho que a NASA pôs na rua, dizendo que ele não servia mais para trabalhar com isso, porque ele não compreendia a modernidade, que imprimiu em papel, naquela impressora matricial que fazia 30% dos dados, porque ele não conseguiu imprimir tudo, porque mandaram ele embora antes. E foi com esses 30% dos dados que estavam no papel que esse professor de astrofísica conseguiu fazer alguma coisa, que foi a única coisa que restou dessa primeira sonda espacial que a NASA mandou. Certo? Eles não contrataram de novo, não. Eles descobriram isso 20 anos depois, o velhinho já estava morto. Enfim, então isso é para dar uma noção do quanto é urgente a gente buscar soluções. E mais do que isso, saber, ter consciência que se a gente está num ambiente de mudança tecnológica programada, as nossas soluções vão ter que caminhar junto com as mudanças tecnológicas. A gente vai estar sempre, permanentemente, buscando soluções de conservação. Isso já é a conclusão que eu devia falar lá na frente, a gente vai falando. O que é muito típico, por exemplo, do mundo digital, uma coisa que é muito legal é que eu não conheci ainda nenhum projeto de digitalização que não una difusão e conservação. Você faz sempre um arquivo em alta para conservar e um arquivo em baixa para acessar. É padrão já. Então, nesse ponto, a gente facilitou a nossa vida. Porque antigamente dava para você fazer uma cópia de difusão e não fazer o master de preservação, e o negativo está podre, aquela foi a última cópia que você conseguiu fazer, ele vai para a sala de cinema e acabou. Né? Então, isso era possível. Hoje, com a fragilidade da informação digital, criou essa circunstância que nos ajuda. Sempre se cria dois arquivos, um pensando na conservação e outro na difusão. São alguns exemplos que eu estou colocando aqui, mas que chamaram mais a minha atenção. Por exemplo, essa metodologia de ter sempre 3 cópias em 2 tecnologias diferentes para cada arquivo digital que você tiver. Que é para você ter alguma garantia de que você vai conseguir migrar para a próxima tecnologia com o arquivo que você tem. Checagem de integridade automática, então tem programas como o Checksum, que vai checar, porque tudo isso é número, então esses números são somáveis, então eles fazem uma soma e verificam se a soma do original é igual à soma da cópia, se não é, algum problema tem em algum lugar. Então o mercado vai trazendo soluções para esses dilemas também, né? A intervenção na obra, que eu já falei, que é uma ferramenta poderosa, muito fácil de a gente falsear essa obra, que é o primeiro compromisso de um conservador, é a fidelidade à obra que ele está guardando. Ele não é um criador, ele é um conservador, no sentido bom da palavra, tá? Conservador. Então, metodologias que aplicam conceitos mudam, e tem uma coisa que o mundo do audiovisual nunca se preocupou muito, o mundo da museologia, o mundo do arquivo se preocupou muito, que é a questão da autenticidade. Então, se você pode duplicar sem erros, a matriz e a cópia é exatamente igual, se o filme da mulher de vermelho é exatamente igual à mulher de amarelo, e a única coisa que muda é o vestido dela, como que você vai garantir a autenticidade? Como que eu vou saber se o original do autor era o vermelho ou era o amarelo? É através dos metadados. Então, os metadados hoje, que as pessoas não estão se dando conta com tanta
força como deveriam, os metadados dos arquivos digitais hoje não são só para identificar o material, são para você garantir que toda manipulação que foi feita não deturpou. Porque cada coisa que você faz no digital deixa uma marca, o metadado grava. Então, através do metadado, eu vou saber se o original era vermelho ou amarelo. Porque o amarelo é uma modificação do metadado original e tem uma gravação. Então, isso é uma coisa que o IASA, que é um instituto, não vou lembrar agora a sua tradução, mas é uma entidade norte-americana, estadunidense, prefiro essa palavra, estadunidense, de técnicos de conservação do audiovisual que publicaram um manual que é muito bacana, que tem PDF, quem quiser também pode passar. E eles dão grande destaque ao metadados, porque o metadados não só dá autenticidade, não só identifica, mas hoje os metadados são fundamentais para o próprio funcionamento do arquivo. Se você não guardou metadados, você não vai conseguir, por exemplo, fazer uma emulação, quando a tecnologia tiver desaparecido, né? E, enfim, muda o sistema de armazenamento e acesso, você vai trabalhar em redes, você vai ter que se preocupar com compatibilidade de formatos de várias circunstâncias. Você vai pôr numa rede, tem que falar o arquivo que você produziu, o arquivo digital que você produziu na própria instituição, o arquivo que foi digitalizado fora, o arquivo que foi digitalizado dentro, o arquivo que um diretor produziu o filme e mandou para o seu arquivo. Então, se você vai trabalhar em rede, em sistemas integrados, você tem que começar a criar padrões para conseguir conversar com todos os formatos, que é quase N formatos, né? Que o mercado oferece, para você criar um mínimo de comunicabilidade no teu acervo como um todo. É uma preocupação. Enfim, acho que já deu para ter uma boa ideia. Eu quero destacar só, eu quero destacar isso daqui, que a gente tem um crescimento exponencial de produção de obras audiovisuais e a gente não tem a prática de seleção. A gente não vai ser capaz de preservar tudo, quer dizer, como a gente de repente encontra, mas a pergunta é, ou preservamos tudo, seremos capazes, ou a gente cria critérios de seleção. É um dilema, bem complicado esse. Mas se a gente não tomar uma atitude, não vai dar certo. A gente vai acabar tendo destruições ou sobrevivências aleatórias que podem não ter exatamente coerência. E se a gente pensar bem, no mundo de hoje, a percepção de a realidade de grande parte das pessoas do planeta passa pelo audiovisual. Ou é a televisão, ou é a fotografia, ou é a revista, a fotografia da revista no jornal, ou é o disco, ou é o YouTube. E a gente percebe o mundo hoje muito através do audiovisual. A gente, no Brasil, por exemplo, elege presidente, governador pela televisão. Então, um historiador do futuro precisa ter acesso a uma fatia significativa e coerente do que a gente está produzindo hoje para poder compreender o nosso momento. Senão, ele absolutamente não vai compreender. Não vai ser capaz de saber o que aconteceu hoje. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que nós estamos produzindo. Esse mesmo dilema digital que eu falei para vocês, está no livro, vou explicar. Eles transformaram e usaram um livro equivalente a 1 milhão de bytes. Então, eles transformaram toda a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que foi criada em 1808, eu acho, 1800 alguma coisa. Tudo que eles juntaram até 2002 é essa coluna aqui, de informação transformada em bits. Tudo que foi produzido só no ano de 2002, digitalmente, é isso aqui. Eu fiz uma continha básica, dividi um para o outro, então tem quase 260 bibliotecas do Congresso em um ano de produção. Quem vai ser capaz de classificar, conservar, escrever, colocar numa rede para dar acesso desse volume não vai ser capaz. A gente não vai ser capaz. E eu acho que a gente tem que ter a coragem de dizer não seremos capazes,
temos que criar critérios para chegar a alguma coisa representativa para o futuro. E aí o que não vai mudar nunca tudo é processo, não existe geração espontânea, e uma frase do Afonso Delano, que é um técnico espanhol que eu admiro muito, que o arquivo é constituído essencialmente por seu acervo e sua equipe técnica. Isso não muda. Ou a gente faz, o diretor passa, o gerente passa, o ministro passa, o presidente passa. O técnico que fica no arquivo é a linha condutora da coerência do trabalho do arquivo. Então, nós somos os conservadores. A gente é que tem que ter essa responsabilidade. É isso, gente. Bom, acho que a gente aberto para perguntas. Isso, aberto para perguntas. Apoiada pela Unesco, que não chamava Unesco naquela época, era o Escritório de Patrimônio, não lembro direito, mas é a primeira carta que fala disso de patrimônio oficialmente, mas isso significa que ele catalisou todo um processo que vinha sendo pensado. Então, em 31 é a primeira carta, que é uma carta básica até hoje. Todas as outras cartas, de alguma maneira, se apoiam na Carta de Atenas e na Carta de Veneza. Quase todas citam, em concordância com a Carta de Atenas e a Carta de Veneza, acrescentamos que. Então, a gente realmente começou a falar de patrimônio cultural no século XX e começou a pensar em proteção de patrimônio como um bem mundial depois da Segunda Guerra, e vai formalizando as coisas a partir daí. Professora, eu queria comentasse um pouco mais a respeito da possibilidade do arquivo audiovisual, principalmente no que tange à televisão. Porque eu sou historiadora e o que eu comentário sobre os historiadores do futuro não terem base documental e o acesso, isso tem toda a base, foi formidável, e eu tenho muitas dificuldades de acesso. Então, acervos televisivos é tão problemático quanto acervos cinematográficos nos Estados Unidos, porque o que ele produz é o produto dele, e o produto dele ele pode guardar e é dinheiro, ele não tem a obrigação de um arquivo público ou um arquivo particular de disponibilizar, ele não se enxerga como arquivo, ele se enxerga a televisão, e aquilo é o meu patrimônio imagético. Isso é um problema muito sério, porque a maioria das televisões brasileiras que eu tive contato não tem sequer a consciência da importância desse momento. Eles estão muito preocupados em passar para o digital, porque senão eles não se comunicam mais através da televisão brasileira, mas bem pouco preocupados com o que fazer com o que está em, por exemplo, fitas de gravação analógica. Isso é um problema muito sério mesmo. E mesmo a Globo, que tem um arquivo um CEDOC muito desenvolvido, muito moderno, com um processo documental muito interessante, mudou algumas pessoas que há muito tempo estavam lá e agora estão com um olhar mais comercial, né? É mais difícil você ter acesso à Globo do que você tinha antes. Então, assim, o único exemplo que eu conheço, não quer dizer que eu conheço o mundo inteiro, mas o exemplo que eu conheço da França do Iná, que é exemplar, né? E que é meio sonho de quase todo mundo, né? Que é, eles gravam não sei quantos canais, 24 horas, mais de 60 canais, conseguem catalogar e classificar aquelas imagens, já tem programas de catalogação automática também dos metadados básicos, de data, local, personalidades reconhecíveis, essas coisas, já tem. E eles gravam, disponibilizam na internet, a pessoa acessa, marca os minutos que ela quer, paga e recebe. Seria o máximo. Mas imagina o tamanho desse investimento. Eu tive numa mesa de debate no Chile, em 2005, com um cara do INAH. E ele, nessa mesa, falou, em 2005, ele falou que eles tinham um plano de migração, que já tinha sido necessário fazer migração, segunda migração das primeiras fitas quadruplex, por exemplo, que é a primeira fita que surge na década de 60, né? E para fazer a atualização tecnológica.
e que eles calculavam que as gravações analógicas em fita magnética, se não fossem digitalizadas até 2015, já se perderia a capacidade de comunicação, já estava perdida essa informação. Então, isso o INAH falou lá em 2005. E a gente está aqui em 2019 com muita televisão, ainda com quadruplex sem digitalizar. Esse é um problema muito sério. E que o contexto geral atual não parece que vai ajudar a resolver. Nós vamos perder muita coisa fatalmente. Vamos perder. É aquele problema da especificidade tecnológica, né? Porque fala. Você quer? Você quer? Complementando, não chega a ser. É o problema da especificidade tecnológica, com certeza. Tem algumas poucas máquinas que leem quadruplex no Brasil inteiro. Você tem na TV Cultura, tem acho que na Gazeta, e acho que acabou por aí. Pode falar. Diante de tudo que você colocou aí, teve uma dúvida que isso me veio à cabeça. Existe algum projeto, algum processo na atualidade de preservação da memória familiar, da memória particular? Porque um dos grandes problemas que eu acho que a gente enfrenta hoje com essa mudança para o digital é que se perdeu, baseado até na ideia do que você falou da geladeira, da sua avó, que você ainda preserva, seja ela como um instrumento de decoração. Como um bar. Instrumento de decoração ou instrumento de qualquer outra coisa. A gente perdeu esse momento do álbum de família, na fotografia, dos filmes Super 8, que preservavam, de certa forma, o lugar de memória ou o momento onde aquilo acontecia. E eu acho que o grande problema, o problema maior hoje é você fazer com que as pessoas entendam que o processo de preservação não é uma situação só da cinematografia, mas é um processo pessoal e um processo que não vai ter recursos para depois você continuar. Porque eu acho que grande parte dessas histórias, eu vejo pelo menos, por exemplo, aqui no museu, no Murilo Mendes, grande parte do acervo que a gente tem fotográfico e do material que veio dessa relação dele com outras pessoas. É familiar, né? E é familiar. É então, pessoal. É pessoal, mas ela já conta uma história. Então ele tem uma fotografia Sim. com o Salvador Dalí, então que conta uma história em determinado momento baseado em tudo que você colocou, com esse arquétipo, essa coisa que você vai ter que contar o momento, determinar, né, o espaço. Agora, existe algum projeto, algum processo de educação disso, a partir do momento que a gente está pensando em fazer uma preservação a longo prazo? Tem não exatamente um projeto, tem um movimento muito forte atual dos filmes de família, né? Como é que chama? Movie Days, Familiar Movie Days, alguma coisa assim, que é um processo, que é uma iniciativa particular, mas é um movimento mundial. E tem um dia do ano que é considerado o dia do filme familiar, e que vários arquivos, inclusive a Cinemateca Brasileira em São Paulo, abre para as pessoas trazerem os seus filmes de casa. Há uma digitalização de parte deles e uma orientação de como guardar, se a pessoa quiser depositar. Tem um movimento para preservar esses filmes familiares. Essa consciência de que o filme familiar é um documento muito precioso, eu acho bárbaro, porque é um documento sem pretensão. Eu vou gravar o batizado da minha filha não foi batizada, mas o aniversário da minha filha, quando eu escolho a hora do parabéns, ou eu escolho filmar ela com a avó, eu estou contando uma história. Então tem uma valorização mundial muito grande do filme familiar. O filme mais antigo brasileiro que sobreviveu é Familiar. Excelentíssima Família Bueno Brandão, né? Não é essa? Reminiscências. Bom, enfim, o filme familiar é um documento, eu acho que a consciência está crescendo, mas sim, é uma dificuldade, porque é um acervo muito disperso e depende de uma consciência pública, que é muito difícil você atingir. Então, esse tipo de movimento desse dia, que eu não estou tentando lembrar o nome e não lembro, mas que é um dia específico do ano que os arquivos estimulam as pessoas a levarem seus filmes pessoais, é uma maneira de você ir divulgando esse tipo de pensamento, do jeito que
os clubes de cinema, as cinematecas, foram os que defenderam o cinema como patrimônio e de memória, como patrimônio cultural tão importante como qualquer outra manifestação artística. Porque o cinema, até hoje, por grande parte das pessoas, olha como entretenimento, não como documento, não como expressão cultural. Mas quem defendeu essa bandeira da expressão cultural, além do entretenimento, que claro que é muito importante, o entretenimento faz parte desse objeto, foram as cinematecas e foram plantar essa ideia lá desde a década de 30. Hoje, as pessoas aceitam com muito mais naturalidade isso, mas é um trabalho que precisa continuar sendo feito. Né? Eu vejo um futuro melhor, talvez não muito próximo.